Uma terceira geração de terapia cognitivo-comportamental, que tem encontrado sucesso em pessoas com depressão severa, identificadas com transtorno de personalidade borderline ou ainda com transtornos alimentares. A DBT, a terapia comportamental dialética, é o tema de hoje do Humanamente, um programa aqui da Band News FM, sempre feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. E a gente está por aqui para falar sobre esse tema, sempre contando com as mais dialógicas análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Dani. Oi, Ellen. Sempre tem novidades, eu acho que no arsenal terapêutico, como a gente chama, né? A gente fala de remédios novos, a gente fala de tratamentos novos, e nem sempre a gente lembra que os métodos de terapia, eles também evoluem. E é muito interessante isso, a gente perceber que algumas fichas vão caindo para a humanidade, se a gente puder simplificar dessa maneira, e de repente tem pessoas estudando isso e falam, olha, mas espera aí, e se a gente testar isso aqui? E se a gente for por essa abordagem? E se a gente, enfim, implementar aqui uma nova maneira de conversar com as pessoas, ou não nova, mas pelo menos modificada de alguma forma de conversar com as pessoas, e isso traz novidade e a gente começa a testar e começa a ver resultados interessantes. Então, é um tema legal que a gente sempre fala de remédios novos, tratamentos novos, mas também existem terapias novas e o ouvinte vai se surpreender um pouquinho hoje, sabendo que as terapias também evoluem. E para falar sobre essa evolução das terapias, olha, o currículo é extenso, né? Porque a gente sempre se preocupa com quem traz por aqui para falar sobre os temas. Está conosco aqui o doutor em psiquiatria pelo Departamento de Psiquiatria da USP. Ele também é coordenador clínico do Ambulatório para o Desenvolvimento de Relacionamentos e Emoções do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria da USP, presidente da Associação FC Brasil, Conexões Familiares Brasil, colaborador de pesquisa do Hospital McLean de Harvard Medical School, da Harvard Medical School, e mentor em DBT, Terapia Comportamental Dialética, pela Behavioral Tech, do Instituto Marsha Linehan, e pela DBT Brasil, Eduardo Martinho. Com todo esse currículo, seja muito bem-vindo por aqui, Eduardo. Eu que agradeço imensamente o convite, né? É sempre um prazer estar conversando com o Daniel e tentando cada vez mais, e contigo também, né, Ellen? Um prazer divulgar essa terapia que a gente tem visto resultados bastante promissores e baseados em evidência. Bom, Eduardo, eu abri dizendo aqui que nós estamos falando de uma terapia que é uma espécie de terceira geração da cognitivo-comportamental, mas o que ela tem de diferente, ou o que ela evolui da TCC para receber aí um outro nome, terapia comportamental dialética? Por que a dialética entra nessa história? Perfeito. Conta um pouquinho da história, aproveita e conta um pouquinho da história e de como que ela foi desenvolvida para nós, Martinho, que eu estou curioso. As terapias de segunda geração e o estandarte dessas terapias de segunda geração é a terapia cognitivo-comportamental, onde a gente procurava em pacientes que têm um quadro de ansiedade, de depressão, algumas crenças disfuncionais nesses pacientes e procurava fazer uma reestruturação dessas crenças que limitavam a possibilidade de um funcionamento mais pleno. A gente pensava também em medidas comportamentais para tentar ajudar esses pacientes a não terem alguns comportamentos que são desadaptativos, que fazem mal para eles se reforçarem, tentando reforçar sempre comportamentos que ajudavam essas pessoas a ter uma vida melhor. O que a gente percebeu? Quando a gente começava a fazer esse tipo de terapia para alguns pacientes que tinham uma intensa dificuldade de lidar com as emoções, quando você começa a colocar muito material para ele absorver, a autoestima dele vai caindo cada vez mais, ele vai sentindo cada vez mais vergonha, culpa de não conseguir fazer as coisas, e ele vai desregulando completamente, a terapia vai ficando extremamente ineficaz. Às vezes, desculpa interromper, Martinho, que me veio muito claramente alguns pacientes, não um nem dois, dizendo assim que, putz, eu já fui na terapia, eu já ouvi, mas eu não consigo. Eu já entendi, mas é difícil, eu não consigo pôr em prática. É um pouco isso, assim, né? Porque a terapia comportamental, ela fala, olha, crença disfuncional, identifique esse pensamento que é negativo, que você sempre pensa que não presta e tal. Não,
não é com você, pensa de outra maneira. E aí o sujeito não consegue pensar de outra maneira e ele trava, e não só trava, como piora. É isso que você está dizendo. Exato. Aí existe a necessidade da dialética, que as terapias de terceira onda, elas têm dois pressupostos que são muito importantes. O primeiro, que a gente não faz mudanças comportamentais sem a gente se conectar emocionalmente com o paciente, sem entender a base daquele comportamento, sem fazer uma compreensão mais abrangente, que dadas as circunstâncias, aquele comportamento que a gente não está gostando de ver é inevitável. Então a gente consegue olhar para esse paciente, ao invés de pensar só em solução de problemas, a gente se conecta às dores dele, a gente valida esse paciente, a gente ensina esse paciente a lidar com as emoções dele antes de trabalhar na cognição dele. Então isso produz bastantes resultados. A gente ajuda esses pacientes. A DBT, ela tem uma função muito específica para pacientes que têm muitos problemas emocionais, que estão com uma vida extremamente desorganizada. Porque a gente faz esse balanço entre se conectar à pessoa emocionalmente. Uma técnica que a gente usa bastante, que daqui a pouco eu vou explicar, chama validação emocional. E a partir dessa validação emocional, a gente vai solucionar problemas. Mas olhando para a ótica do paciente, tentando fazer com que ele sinta que ele é parte nessa cadeia de solução, e primeiro tentando tirar a teoria de dentro dele, para depois a gente incorporar as técnicas. Então a dialética, ela ajuda muito a gente a entender que sem você se conectar emocionalmente, sem você ajudar esse paciente a lidar com as emoções primeiro, você pode ter toda a técnica cognitiva do mundo, você não vai conseguir ajudar. E outro diferencial de terapias de terceira geração é que desde o começo da terapia a gente se foca em metas e alvos para que esse paciente tenha uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida significativa. Todos os pacientes nossos, a gente tem praticamente uma obsessão que a vida dele ande, porque a gente vê aqui nas terapias de segunda geração, muitos pacientes eles iam melhor no consultório, eles conversavam com mais habilidades, mas quando a gente via a vida lá fora desses pacientes, nada mudava. Então, as terapias de terceira onda, a gente conversa com a família, a gente estrutura o paciente, a gente quer que a terapia ande a serviço da vida e não o contrário. Se o paciente não está indo tão bem na terapia, mas a vida dele está funcionando, ele está conseguindo trabalhar, se conectar, isso é o que mais importa para a gente. Então, a gente é meio obsessivo para que a vida do paciente fique cada vez mais plena. Então, a gente não aceita com passividade ver que a vida desse paciente não está se regulando lá fora. Então, as terapias de terceira onda, elas têm um foco muito mais na vida da pessoa funcionando do que nos mecanismos internos que levam a pessoa a se harmonizar. Porque a gente, na terapia de terceira onda, trabalha para o paciente, para a gente se tornar dispensável o mais rápido possível. É aquela história do futebol, Martinho. O gol bonito é gol feito, né? Não importa se o gol foi mal feito, não importa se o gol foi de barriga, o que vale é a bola na rede, né? Nesse sentido, o que vale é a pessoa estar funcionando. Agora, você falou um negócio aqui que me veio uma ideia, eu posso estar viajando demais, aí você pode me corrigir e falar, não, Daniel, não é bem por aí. Mas assim, quando você fala, olha, não adianta a gente querer moldar o comportamento ou ajudar a pessoa a mudar o seu comportamento que está disfuncional, se a gente antes não se conectar emocionalmente com a pessoa, não entender ali o que está acontecendo, por que ela está agindo daquela maneira, e por que ela, neste momento, parece até inevitável que ela haja desta maneira. Bom, isso a gente está falando de paciente, mas isso eu acho que deve valer para o ser humano como um todo, né? A gente está falando aqui de uma teoria da natureza humana. Não faltou isso na pandemia, não? Eu penso que a gente tanto brigando, tem que usar máscara, tem que fechar, não pode sair de casa, você tá desobedecendo, você é feio, você está fazendo errado, você está pecando, e parece que faltou um pouco entender, ó, bom, por que essa pessoa recusa usar máscara, por que essa pessoa ela é tão resistente a tomar uma vacina, deixa eu entender o lado dela para me conectar, e uma vez compreendido aí tentar conduzir o comportamento de uma maneira melhor. Tem sentido o que eu tô falando? Dá para aplicar no macro assim ou eu estou viajando Total muito? sentido, e você explicou de uma maneira bem prática o que eu estava querendo dizer com dialética. A polarização é necessária, ela vai acontecer, mas se você não tentar elaborar uma síntese a partir desta dialética, você não vai chegar em lugar nenhum.
Porque não é assim, vamos procurar... todos os lados estão certos. Não é isso. Todos os lados têm algumas coisas com que a gente pode aprender e, a partir disso, a gente elabora uma síntese pensando nos valores centrais que a gente quer espalhar, esse tipo de coisa, levando em consideração outra. Exatamente isso. Você definiu de uma maneira bastante simples o que é dialética, né? Porque, assim, se você pensar que a pessoa que pensa... O país, por exemplo, é extremamente polarizado atualmente, o mundo, né? Se você pensar que todo mundo que vota num candidato que você não concorda é uma pessoa burra, incapaz, iletrada, você vai perder a possibilidade de se conectar com metade das pessoas do seu país. Então, a gente perde muito com isso, né? Não é que você vai deixar de ter suas posições, é parar de ver o outro como adversário, parar de ver um comportamento como que você não gosta em você, como se esse comportamento determinasse algo ruim em você. Você tentar compreender a natureza daquele comportamento para, a partir disso, você ter opções para lidar com ele. Porque, assim, a Marsha Linehan, ela define transtorno borderline, que é o transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno mental onde você tem muita desregulação emocional, então todo o tratamento da DBT começou por ali. Definindo de uma maneira simples, no transtorno borderline você tem uma coisa que chama hipersensibilidade interpessoal. O que é isso? A pessoa tem um filtro interpessoal meio inadequado. Então, assim, quando alguém machuca ela leva isso de uma maneira muito profunda, ela não consegue filtrar outras partes, ela polariza muito rápido. E quando ela erra, isso é pior ainda com ela mesma. Então, esses filtros interpessoais são muito imprecisos. Então, a gente tenta ajudar a pessoa a lidar melhor com os erros delas e com os erros nos outros. E ela também tem essa coisa que a gente chama de desregulação emocional. Frente a esse estresse interpessoal, ela tem uma reatividade emocional muito rápida, de maneira muito intensa, ela demora para se acalmar. E aí a gente vai ensinando técnicas para essa pessoa conseguir lidar com essa emoção, né? Então, assim, essa questão de você conseguir ajudar uma pessoa não polarizando, mas defendendo os valores dela, porque você não precisa ter um inimigo só porque ele pensa diferente de você. Você pode aprender com essa pessoa, entender que, dadas as circunstâncias, a pessoa naquele momento presente não tem como pensar diferente, mas se você trabalhar com essa pessoa habilidades, se você se conectar com essa pessoa, talvez essa pessoa tenha outras possibilidades, né? Ninguém gosta de ser coagido a pensar de tal jeito. Isso não funciona. Polarização, radicalização, nós estamos vivendo tudo isso neste momento no país. E aí tem um tipo de terapia, a terapia comportamental dialética, ou DBT, que foi desenvolvida a partir de um paciente, ou pelo menos para lidar mais com um paciente, que o nosso convidado de hoje, convidado aqui meu e do Daniel Barros, o psiquiatra Eduardo Martinho, estava justamente caracterizando o paciente borderline, aquele que, entre outras características, é uma pessoa que sente tudo muito no limite, de maneira muito intensa, muito explosiva. Isso marca a terapia, a DBT, né, Eduardo? E eu queria saber de que maneira você, lidando com esse paciente, consegue aprender a validar o que o outro sente. Perfeito. A primeira coisa, né, definir o paciente com transtorno borderline como um paciente que sente demais, isso não necessariamente é um problema. E boa parte desses pacientes ficarem disfuncionais, eles acharem que as emoções intensas deles é um problema. Isso ajuda o paciente a ser mais intuitivo, ele ter uma emoção mais intensa. Eu tenho emoções mais intensas, por isso que eu acho que me apaixonei por tratar pessoas que têm esse quadro. O problema não é a emoção intensa em si, o problema é quando ele não tem habilidades para lidar com isso, ele tenta controlar essas emoções, porque daí ele começa a sentir culpa de ter raiva, a sentir culpa de ter medo, aí ele perde a capacidade, por exemplo, de lidar com a raiva. Se ele se culpa por ter raiva, a gente vai ter um problema, porque a raiva é uma emoção muito legítima quando, por exemplo, o seu autorrespeito está em risco ou quando alguém bloqueia o que você está querendo fazer. Se você enxerga a raiva e não age tão rápido sobre ela, você tem a possibilidade, por exemplo, numa situação limite, por exemplo, quando aconteceu com aquela professora durante esse atentado que teve, de usar a raiva para reagir de maneira rápida e salvar a vida de outras pessoas, uma situação ultra limite. Em outros casos, você olha aquilo e fala, poxa, eu tô com raiva dessa pessoa, mas se eu gritar com ela, eu vou dar para essa pessoa o papel de vítima. Então, preciso achar outro jeito de lidar com a minha raiva. Então, o grande problema do paciente não é a emoção intensa em si,
é a dificuldade que ele tem de regular as emoções, que ele ou se deixa levar completamente ou tenta controlar completamente a emoção dele, né? Uma coisa que a gente aprendeu que serve para outros pacientes com transtornos fora o transtorno borderline é que quando você tem pacientes que têm muitas coisas complexas, que vêm muitas demandas, por exemplo, paciente que está com abuso de substância, conflitos parentais muito grandes, tem dificuldades escolares, chega a tanta coisa em terapia, tantos problemas, que se você for tentar resolver um por vez, aquilo parece uma cabeça de medusa. Então, ao invés da gente fazer isso, o que a gente faz? A gente faz a DBT. A DBT tem uma grande vantagem, porque a DBT é um tratamento baseado em equipe. Então, um terapeuta que vai atender um paciente em DBT, ele nunca está sozinho. Como então, assim? você tem um terapeuta que faz a psicoterapia individual. Então, assim, qual que é a função dessa pessoa? A função dessa pessoa é justamente fazer o que eu vou tentar explicar daqui a pouco, que é validar o paciente, se conectar com ele e ajudar esse paciente a se manter motivado e também tentar ajudar esse paciente a aprender as habilidades que ele está a generalizar, a usar na vida real as habilidades que ele está aprendendo num grupo. Todo paciente que faz DBT numa terapia padrão, ele vai fazer uma coisa chamada treino de habilidades, que dura mais ou menos uns seus 6 meses, onde ele vai aprender técnicas para lidar com crises, técnicas para se conectar ao momento presente, técnicas para se conectar melhor às outras pessoas de uma maneira mais eficiente e técnicas para regular as emoções dele. É tipo uma aula, um curso, onde tem outros pacientes, onde a gente não fica discutindo tanto a história de vida. Partindo do pressuposto que esse paciente tem um déficit de habilidades, a gente ensina essas habilidades para ele, tipo numa escola. Porque ele isso não é a terapia, não é a terapia individual, isso não, é um outro momento. É uma aula, onde ele vai aprender aquelas habilidades que faltam para ele lidar com as emoções e lidar com problemas. Só que assim, se você faz isso como terapeuta individual, o paciente não consegue fazer nenhuma coisa nem outra direito. Então é melhor esse paciente ir para um treino de habilidades. Aí você tem a terapia individual, onde você vai trabalhar essas coisas que você está vivendo no treino de habilidades. E o terapeuta individual, o que ele vai fazer? Junto ou com outro gerente de caso, que é alguém que está muito preocupado em arrumar a vida do cara lá fora, ou ele pode fazer isso sozinho, ele vai ajudar esse paciente a pensar em soluções para lidar com os problemas. Ele vai pensar junto com as famílias o melhor jeito de lidar com aquele problema. E isso também chama estruturação do paciente, do ambiente. Você vai estruturar o ambiente para generalizar aquela habilidade, você vai ajudar o ambiente a ajudar ele. E você vai dar para esse paciente o telefone, para quando ele tiver um problema, ele ligar para você, para que você instrua como ele vai usar aquelas habilidades em algum determinado problema específico. A gente chama isso de coaching telefônico. Para um tratamento como isso, a gente pensa bastante na equipe não entrar em esgotamento. E para isso, todo terapeuta DBT, ele tem a obrigação de participar de uma coisa que chama de equipe de consultoria semanal. A minha é segunda toda semana às 9, onde a gente senta não para discutir casos clínicos, mas a gente até faz isso, mas a gente senta para motivar um ao outro e para quando a gente tem uma dificuldade em algum tratamento ou quando a gente está com alguma questão pessoal, a gente discutir isso em equipe para a gente também usar aquelas habilidades que a gente está ensinando para os pacientes para a gente. Agora é nossa hora. Porque a gente faz nossas terapias individuais, mas consultoria tem um valor diferente. É para manter a gente motivado e para manter a gente aderente a DBT. Porque, assim, a pior coisa do mundo é quando você vai fazer um tratamento complexo, você não ser aderente a ela. Se você for fazer, por exemplo, uma quimioterapia, você usar só 3 de 4 remédios, você vai ter problema. Então, para a terapia, para pacientes extremamente desorganizados, a DBT padrão é importante. Tem alguns casos mais simples que a gente está falando, que tem alguns módulos da DBT que a gente pode fazer. Por exemplo, um paciente que tem um déficit de atenção, a gente pode fazer um módulo de DBT muito focado para ele em atenção plena. Dele conseguir se conectar ao momento presente. Para um paciente, por exemplo, que tem muita ansiedade, a gente pode trabalhar em mindfulness também. Para pacientes que têm algumas dificuldades mais emocionais, a gente pode fazer mais leves, a gente pode fazer só o treinamento de habilidades. Então, casos mais leves, a gente pode usar só o treinamento. Mas, em geral, para pacientes que têm uma desorganização de comportamento maior, como é o caso, por exemplo, pacientes com transtorno borderline mais grave, pacientes que sofreram abuso sexual, a gente precisa fazer um tratamento mais padronizado.
Agora tem a frase, voltando à metáfora do futebol, tem a frase que fala, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? Então, tem todo esse treinamento que é feito, enfim, que passa, que ensina as habilidades. E aí você falou, tem que deixar o telefone, porque tem uma hora que é o jogo mesmo, né? Você treinou, você conversou, você falou, mas chega uma hora que você tá lá, sei lá, na fila do mercado, alguém fura a sua fila e tá entrando numa crise, aí é o jogo para valer, e aí tem que pôr em prática aquilo que aprendeu, e aí nesse momento também, às vezes, precisa de uma ajuda. E é uma ajuda que não é uma coisa que você pega o telefone e vai ensinar a habilidade. Você vai ajudar esse paciente a generalizar o que ele já aprendeu. Sim. Porque assim, a gente tem uma obsessão como terapeuta comportamental dialético de se tornar dispensável na vida dessa pessoa. Que é o maior ato de amor que a gente como terapeuta pensa que pode fazer para alguém é dar alta. Uhum. Né? Para que essa pessoa use as habilidades dela na vida dela e não dependa de terapia para viver. Né? Então, assim, essa coisa da generalização da habilidade, você dá um suporte, explicando o que você está fazendo para o paciente, ajuda ele a ter mais empoderamento sobre o quadro dele e se sentir menos estigmatizado, né? Eduardo, a gente falou por aqui, mas eu quero agora entrar realmente um pouco mais em detalhes sobre a questão da validação dos sentimentos do paciente. Como é que vocês lidam com isso? Como que isso é trabalhado? Tem um jeito simples de definir validação. Validação emocional é a fina arte quando alguém faz algo que você odeia, você não passar a mão na cabeça da pessoa e dizer que não está acontecendo nada e nem destruir a pessoa como se ela fosse a pior pessoa do mundo. Certo? Uhum. E eu dou sempre um exemplo de um paciente que chega alcoolizado num consultório médico. Se você olha para esse paciente que está com um comportamento que você como médico odeia, você quer ver esse cara bem, mas você olha para ele e fala, puxa, que legal que você veio na hora exata, né? Puxa, que legal. Você está cometendo um grande erro porque você está reforçando um comportamento que está fazendo mal para essa pessoa. Certo? Uhum. Agora, imagina que esse paciente chega alcoolizado e você começa a ser extremamente técnico e fala, olha, você chegou alcoolizado, isso não faz parte do nosso acordo terapêutico, talvez não seja a sua intenção, eu estou me sentindo magoado pelo seu comportamento, eu quero conversar com você abstêmio, você, por favor, saia da sala e volte amanhã sem uso de álcool. Você está fazendo uma coisa horrível por esse paciente, porque embora você está tentando resolver o problema desse paciente, você está estigmatizando ele e você não está entendendo que diabo que levou ele a beber. Então, se esse paciente sair do consultório alcoolizado e cometer algo contra si, você nem perguntou o que aconteceu, a gente vai ter um problema. Uhum. Validação é arte, você tentar entender, não é sobre concordar com a pessoa, é sobre entender de onde ela veio. Né? Então, um paciente chega alcoolizado, ele não está com a mente totalmente ativa, certo? Sei lá, daí você conversa com ele e fala, meu, o que aconteceu? Uhum. Aí ele te diz o motivo, por exemplo, sei lá, eu descobri que minha mãe está com uma doença muito grave, eu fiquei super mal, aí Eduardo, eu bebi porque eu não aguentei isso. Aí só de eu falar para ele, às vezes até um palavrão, puta merda, que coisa horrível, não acredito que você passou por isso. A pessoa sente que você não está vendo ela como maluca. Uhum. Então, validação é uma arte. Quando uma pessoa faz algo que você odeia, você não vê ela como uma pessoa maluca e tentar entender os motivos. Só que você não pode parar por aí. Eu olho para a pessoa e falo, pô, meu, que merda que você está passando por isso. Você entende, a pessoa... Não pode ser uma coisa fake, não pode ser uma... Por isso que é tão difícil. Cada 100 vezes que a gente tenta, a gente acerta umas 30. Se a gente for muito bom nisso. Né? Então, assim, o esperado é que a gente não seja preciso na comunicação, mas quando a gente consegue, a gente entra na mente da pessoa e aí a gente consegue fazer as mudanças comportamentais. Eu olho para ele e falo, meu, ó, você tá sofrendo pra caramba e eu não tenho direito de deixar sua cabeça mais ferrada. Eu preciso muito conversar com você, meu, mas se eu conversar com você sobre o uso de álcool, você vai recordar mais memórias negativas do que qualquer outra coisa. E eu não quero piorar a sua dor. Vamos fazer o seguinte, volta amanhã no meu consultório, tá hora, porque eu preciso falar com você. Como eu sei que funcionou, o cara volta, a gente tem uma conversa super legal, me conecta. Então, a validação é isso. É você, quando alguém faz alguma coisa maluca, você não tratar essa pessoa como maluca, mas também não passar a mão na cabeça, tentar entender que diabo aconteceu. E você só tem o direito de tentar pensar em como é que você vai trabalhar aquele comportamento depois que você entendeu o que aconteceu. Sendo prático, né? Vida real, imagina com o adolescente. Às vezes o adolescente, eu já tive casos assim, a menina chega às 3 horas da manhã, combinou com o pai que ia chegar à meia-noite, ela chega e o pai dá um mega esporro nela, aí ela fica com maior raiva, briga com o pai, e o pai perde a chance, por exemplo, de descobrir que essa menina chegou tarde porque ela sofreu um abuso.
Então, o quanto a gente às vezes perde na comunicação, porque a gente responde muitas vezes. O transtorno borderline tem essa base biológica, por exemplo, da hipersensibilidade e da desregulação, mas ele também tem uma parte ambiental bastante importante, que é a comunicação imprecisa. Quando um adolescente, um adulto que está desregulado, ele fala eu odeio a escola, e você está lá como pai super preocupado, você está pagando uma mensalidade super alta, e tudo que você vê o menino falando que odeia a escola, e você fica com raiva daqui e fala, eu tô pagando mó caro, quer saber? Eu vou tirar você da escola, já que você não gosta de estudar, vai a merda. Você perde a chance, por exemplo, de descobrir que esse menino talvez tenha sofrido um bullying, uma ameaça, alguma coisa desse tipo. Então, se a pessoa está tendo um comportamento maluco que você odeia, tenta primeiro entender por que aquela pessoa que não costuma fazer isso, ou por que a pessoa que está em dor tá tendo uma comunicação tão maluca. Tem que entender a base, porque ninguém fica maluco à toa. Validação tem muito a ver com isso, você não perder tempo tentando corrigir a pessoa enquanto você não entendeu. Um bom sinalizador disso é a raiva. Enquanto você está com raiva de alguém que está tendo um comportamento que você odeia, provavelmente você não entendeu. A hora que você entende o comportamento da pessoa, por mais que você odeie aquele comportamento, você para de sentir raiva. Pode ser até um psicopata, né, Daniel? Eu lembro de uns casos assim, o Daniel foi meu professor, né? A gente falou de um caso clínico de uma pessoa que tinha um transtorno de personalidade antissocial super grave, e eu, quando comecei a ver alguns vídeos ou alguns laudos, eu comecei a sentir muita raiva do jeito que ele tratava os pacientes, esse paciente. Mas a hora que o discurso começou a ficar super repetitivo, eu entendi que, dado o contexto da cabeça dele, ele não sabia fazer diferente. E ao invés de você falar, esse maluco tem que ficar preso a vida inteira, ou tem que morrer, você olha para esse cara e fala, ele não sabe fazer diferente. Um ato de compaixão por essa pessoa talvez seja deixar essa pessoa mais presa por mais tempo, tanto para proteger ele quanto a sociedade, porque ele ainda não tem ferramentas para lidar com isso. Então você sai um pouco do jogo da raiva e você começa a trabalhar de uma maneira mais precisa com as pessoas. Você não perde tempo julgando as pessoas, você ganha tempo sendo eficaz e ajudando essa pessoa a ter uma vida mais funcional. Agora, de novo, né, Martinho, a gente está falando aqui de uma terapia, a gente está falando da abordagem de pacientes, mas fica tão claro para mim que isso é aplicável no dia a dia, na prática de vida, né? Eu lembro de algumas situações de eu chegar com meus filhos, né, são pequenos, e aí vi ali uma situação ruim, já chegar dando bronca, e no momento seguinte eu percebi que eu errei, porque eu já dei bronca pressupondo que era uma provocação, que era uma coisa assim, mas tinha uma história por trás, e aí eu parei e falei, então tá bom, então desculpa, me explica aí o que aconteceu. Essa coisa do me explica, né, é um pouco o que você está falando, deixa eu ouvir, então, não estou dizendo que está tudo certo, não estou dizendo que eu gostei, não estou dizendo que eu vou passar a mão na cabeça, mas eu quero entender. Explica aí por que você brigou com seu irmão, por que você brigou com a sua irmã, por que você chegou de madrugada. Dar um passo atrás da própria reação, Martim, mas pô, você tem que estar bem conectado com você mesmo, né? Você tem que estar preparado, porque é muito mais comum você ser pego de surpresa pela sua própria emoção, né? Pela sua raiva e agir na raiva. Então, você tem que saber que vai sentir aquilo para dar um passo atrás, engolir e falar, então tá bom. Então me explica. Tem um pouco disso, né? Tem duas coisas que você está falando que abrem portas para coisas brilhantes. Primeiro, o bom na vida é que comportamento, quando você erra, tem a chance de reparar depois. E aí a culpa é super funcional. Poxa, eu devia ter conversado melhor com meu filho sobre isso. Fala pro seu filho e fala, mano, caguei aqui, errei aqui. Como é que eu posso arrumar isso? Uhum. Isso é uma coisa bem legal. E uma outra coisa que você está abrindo uma porta que é importante é que a gente, quando pensa em saúde mental, DBT é um tratamento que o terapeuta ele faz 10 dias de treinamento intensivo, ele tem que ler mais de 1.200 páginas, ele faz um curso lá na DBT Brasil de treinamento que a gente tem lá com a Marsha Linehan, com o Instituto Marsha Linehan, super estruturado, é um modo de vida. E nem todo mundo vai ter acesso a isso. Por isso a gente pensa em tratamentos escalonados, né? A primeira base que a gente faz é justamente psicoeducação. Então, por exemplo, essa associação que a gente criou aí, que é a FC Brasil, chama Family Connections Brasil, né? fcbrasil.org.br. Lá vai ter informação para familiares e para pacientes que sofrem de quadros relacionados à desregulação emocional, problemas de comunicação. Lá tem um monte de material, certo? A gente tem estudos que, se as pessoas levarem isso a sério, estudarem direitinho, se a gente conseguir implantar isso mais socialmente, muitas dessas pessoas não vão nem precisar de terapia.
Para casos, e uma outra coisa que você falou, nem todo mundo vai precisar de DBT, né? Mesmo pacientes com transtorno borderline, né, Daniel? Porque senão não tem como oferecer isso, né? É muito Não tem para caro. todo mundo, né? Não tem para todo mundo. O que a gente faz? A gente faz uma coisa chamada bom manejo clínico, que a gente treina psicólogos, profissionais de saúde, psiquiatras, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, terapeutas a pensar em coisas básicas no dia a dia. O que você faz quando um paciente tem uma desregulação emocional intensa? No bom senso. E no bom senso, a gente tem um estudo da Shelley McMahon, que compara DBT com bom manejo clínico, e os resultados são muito parecidos. Então, você não precisa fazer uma coisa muito grande. Agora, para pacientes que não respondem a essas terapias mais básicas, tipo bom manejo clínico, que tem histórico de abuso sexual com grande dissociação, de repente uso de substância muito grave, esses pacientes precisam de uma estrutura maior, e o terapeuta também precisa de uma estrutura maior para poder ajudar esse paciente sem ficar polarizando com ele. Ele precisa, por exemplo, discutir esse caso em equipe para perceber se ele está perdendo tempo julgando esse paciente, se ele está conseguindo validar, ou se ele está validando demais e não está conseguindo ajudar esse paciente a produzir mudança comportamental nenhuma. E esse feedback ele é muito importante. Quando você tem caso muito grave, você precisa trabalhar em uma equipe um pouco maior, né? Que isso é o que a DBT oferece. E tanto o GP, o bom manejo clínico, né, básico, que a gente faz em workshop, aí o pessoal do ADRI, quanto a DBT, quanto qualquer outra forma de terapia baseada em evidência para transtorno borderline ou casos graves, tipo MBT, DFP, tem um monte de letrinhas, tá? Mas todas essas terapias de terceira geração, elas têm uma obsessão de ver se a vida da pessoa está mudando. Por exemplo, mesmo em terapias psicanalíticas tradicionais, para transtornos graves, a gente tem a terapia focada na transferência. Se em 6 meses esse paciente não está fazendo um trabalho voluntário, não está em algum tipo de trabalho, a gente suspende a terapia, porque essa terapia está sendo ineficaz. Porque a terapia tem que ajudar a pessoa a se conectar com a vida, porque não é a terapia que reabilita a pessoa, é a vida que reabilita a pessoa. O que a gente tenta fazer é ajudar a pessoa a tolerar as chatices dela mesma e dos outros no dia a dia para ela conseguir sobreviver a isso. O paciente com um transtorno borderline ou com uma vida muito bagunçada precisa de uma ajudinha para conseguir aguentar mais isso, né? Então, para a gente conseguir ajudar ele estando adaptado, estando trabalhando, isso ajuda, né? Nesse ponto, a gente pensa em políticas de Estado, né? Porque talvez esse paciente tivesse a oportunidade de ter mais, de ser considerado, de ter uma abertura maior para eles no trabalho, porque quando o paciente desse está no trabalho, ele é muito inteligente, mas ele desregula e ele é rotulado, olha lá o louco, olha o histérico, olha não sei o quê. E ao invés de entender isso, que é um déficit de habilidade, não, esse paciente, não, ele é inteligente, mas ele não quer trabalhar, ele não se dedica. E ele é sumariamente limado das instituições. Então, é uma coisa que a gente também tem escrito bastante sobre como a gente pode ajudar socialmente os pacientes a se reabilitarem. Ellen, eu fico com a sensação de que o ADBT assim, nesses casos graves, né, é o corpo de bombeiro ali, é o caminhão-pipa com a escada Magiros, com os caras super treinados, e a gente está aqui fazendo a nossa prevenção de incêndio, né, Ellen? A gente está fazendo uma coisa que é para todo mundo. É exatamente isso, acho que é uma boa figura, Daniel. E olha, eu vou convidar o nosso ouvinte aqui a, então, ficar conectado no Humanamente para acompanhar esses e outros temas que a gente vai trazendo para você aqui toda semana, porque é isso, né? É um tema técnico, a gente está falando aqui de uma terapia, mas como a gente viu, dá para aplicar muito bem no nosso dia a dia, na nossa vida. Esses bombeiros conseguem chegar à população aqui com uma tradução no Humanamente. Por isso, eu quero agradecer demais, é claro, a ajuda que a gente teve aqui, que foi excelente, do doutor em psiquiatria, pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, coordenador clínico do Ambulatório para o Desenvolvimento dos Relacionamentos e das Emoções do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria da USP, presidente da Associação FC Brasil, Conexões Familiares Brasil, colaborador de pesquisa do Hospital McLean da Harvard Medical School, mentor em DBT, Terapia Comportamental Dialética, pela Behavioral Tech do Instituto Marsha Linehan, pela DBT Brasil, Eduardo Martinho. Eduardo, adoramos a conversa por aqui. Eu que adorei conversar contigo, foi um prazer falar contigo, Ellen, sempre aprendo muito também do seu trabalho, o Daniel é um grande amigo meu aí, sempre meu professor, né, Daniel? Então, assim, é sempre um prazer estar conversando com você. Dani, obrigada mais uma vez essa semana por mais essa conversa por aqui, mais esse diálogo.
mais esse diálogo. Estamos aqui dialeticamente aprendendo e levando os ouvintes conosco a cada semana. Você, ouvinte da Band News FM, quer ouvir mais uma vez, quer compartilhar esse programa, faz o seguinte, além do dial aqui da Band News FM, nós estamos também no nosso canal do YouTube e em todos os tocadores de podcast. Então, é só ouvir mais uma vez, compartilhar por lá. Semana que vem, nós temos mais um encontro por aqui. Até lá!